Fala, meus amigos, eu sou Paulo Portinho e esse aqui é o segundo vídeo sobre o envelope de relação preço-lucro. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que você consegue montar, que tipo de dado você precisa garimpar para montar um envelope de preço-lucro. Tem uma coisa bem interessante desse set de dados que você vai conseguir montar para você. Muito interessante. Ele não muda. Então, se você conseguir montar um intervalo, um histórico de relações preço-lucro para o passado, 5 anos, 10 anos, 15 anos, ele vai ser valioso para você para sempre, porque ele não muda, diferente dos preços ajustados por dividendos, etc. Tá? Então me acompanha que eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer isso. Então, gente, assim, se você tiver acesso a um programa pago, caro e etc., você pode usar à vontade. Mas o que você precisa ter? Primeiro set de dados que você precisa são os preços históricos, né, as cotações históricas, sem ajuste, tá certo? Só com ajuste de mudanças na quantidade acionária, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Tá? Você não pode pegar dados com ajuste de dividendo. Por quê? Porque eu quero saber exatamente a situação que um investidor tinha na época, em 2015, em 2016. Eu tenho que saber o preço histórico do Banestes, que foi o que nós utilizamos no vídeo passado, e qual a quantidade de ações, para que eu consiga calcular a coisa mais importante, o histórico do preço de mercado da companhia. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar no Google e digitar BES3, que é a ação que nós estamos avaliando, mais cotação, mais Yahoo Finanças. Aí você vai clicar nisso, você vai entrar no site do Yahoo Finance. Só um comentário, eu estou usando só o BS3 e não o BS4, que é a ação PN, porque elas têm o tag along, ambas, quer dizer, todas têm os mesmos valores, não pagam dividendo, os mesmos direitos, perdão, não pagam dividendos diferenciados, né, e a ação do PN tem menos negociação do que a ON. Então eu vou utilizar a ON como se fosse um proxy do valor das duas. Tem empresas que a gente precisa pegar as duas, porque nesse caso as duas não tem muita negociação porque tem um free float muito baixo, né? Mas se você for para outras empresas como, por exemplo, Itube 3, Itube 4, realmente não acompanho mais há muito tempo, mas tem empresas que têm muito pouca negociação de ON, muita negociação de PN. Nesse caso você obrigatoriamente tem que fazer o cálculo para a quantidade das duas. Nesse caso a gente vai considerar que a ação ON do Banestes reflete adequadamente o preço de mercado da companhia. Então o que você vai digitar aí no Google, no Yahoo Finance, é o intervalo que você quer. A gente vai pegar um intervalo do início de 2015 até 30 de junho de 2020, tá certo? Você vai pedir para gerar e depois você vai fazer o download disso. Esse download vai vir em uma planilha de caractere separado por vírgula, que aí você vai ter que importar para o seu Excel e ele vai te dar todo o conjunto de dados que você precisa. Mas presta muita atenção, pessoal. Assim, você vai precisar clicar para ver quais são os principais eventos societários, para saber se a companhia teve algum desdobramento, alguma bonificação, que poderia, de certa forma, modificar a quantidade acionária. Você vai ver aí que no início de 2015, ele está nos indicando que teve um desdobramento de 5 para 1. E isso deveria dar um reflexo enorme no valor das ações.
Ocorre que para essa ação, a gente tem que ficar atento que pode ser que ele não faça para todos. Para essa ação, você vai perceber que ele já fez o ajuste. Ele não fez o ajuste de dividendos, que está em outra coluna, mas ele fez o ajuste por bonificação e por subscrição e por desdobramento. Tá? Por isso que a gente não vê nenhuma diferença na data que ele falou do desdobramento no intervalo de dados de 2015. Como não houve nenhuma descontinuidade, né? Quando você tem um desdobramento desse de 5 para 1, a ação cai, sei lá, de 10 para R$2. Então, esse set de preços de fechamento já são os preços de fechamento por dia. Presta atenção que tem que ser por dia, porque eu quero saber PLs máximos e mínimos do ano, então eu tenho que saber o preço de fechamento por dia, já é o preço que você precisa utilizar. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma coisa no site da CVM, tá? Você vai entrar lá em sistemas.cvm.gov.br e aí o que nós queremos saber aqui, pessoal, é a variação na quantidade de ações do Banestes. Eu vou fazer coisas bem simplificadas aqui, mas como eu quero entre 2014, final de 2014, 2015 até hoje, eu vou pegar as DFPs, Demonstrações Financeiras Padronizadas, de 31/12/2014. Quando você clicar, você vai entrar em dados da empresa e você vai ver a quantidade de ações. É o que você vai perceber abrindo os dados da empresa do Banestes, é que ele tinha, na verdade, 1.500.000 ações, um pouquinho mais. Então, o que o Yahoo nos deu ali, chamando de desdobramento, na realidade era um grupamento, né? Então, o que nós tivemos foram 5 ações do Banestes que se transformaram em apenas uma. Então é interessante isso, porque você vê como é que não é tão fácil, como é que não são tão fáceis as coisas, né? O Yahoo e Finance tinha me dito que a gente estava falando de um desdobramento. Na verdade, a gente está falando de um grupamento, né? Então, para cada 5 ações do Banestes, se transformaram em uma. Então, de 1 bilhão e 500 milhões de ações, nós fomos para pouco mais de 300 milhões de ações. Agora, para montar a nossa planilha, nós temos todos os preços históricos, todos, já ajustado para essa quantidade, para esse grupamento, que na realidade não foi um desdobramento. Desdobramento é normalmente quando você transforma uma em 5, grupamento é quando você pega 5 e transforma em uma, né? Você vê como é que mesmo sites top, né, costumam dar uns vacilos. Então agora você tem condição, gente, de saber uma coisa muito importante, saber o histórico do preço de mercado das ações por dia. Se você tem o histórico do preço de mercado das ações por dia, você tem o P. Quem falta? Falta o L. Então, para achar o L, a gente vai digitar no Google BES3 Fundamentos, tá ok? Aí você vai entrar no site Fundamentos, no site do BES3, vai clicar em Dados Históricos, Balanços em Excel, vai digitar ali o CAPTCHA, né? Baixar esses dados históricos, você vai encontrar uma planilha como essa.
Essa planilha, ela te mostra todos os resultados trimestrais. Você não quer resultados trimestrais, você quer resultado. Como o preço de mercado da companhia deve ser dividido pelo lucro em bases anuais, a gente quer a evolução anual do lucro. Não é? Então, assim, eu estou em 31/12/2014, eu pego os 4 trimestres anteriores. No primeiro trimestre de 2015, quando eu tenho o resultado, eu excluo o primeiro trimestre de 2014 e incluo de 2015. Isso é uma coisa super fácil de fazer no Excel. O que você vai fazer é somar, fazer uma soma dos 4 últimos, clicar e arrastar até o início. Aí você vai ter um histórico, não é, por trimestre dos lucros da companhia. Olha que maravilha, você já tem o histórico de preços de mercado, e agora você tem o histórico de lucros por trimestre. E para isso bastaria juntar em uma planilha de Excel, colocando, como a gente tem os dados por dia, eu vou colocar nos dias do primeiro trimestre os resultados de 31/12/2014. E faço isso até o último dia desse trimestre. Quando eu chegar no último dia desse trimestre, eu passo a contabilizar o primeiro trimestre, acumulando no lucro. E assim por diante. Aí eu descubro toda essa quantidade de preços-lucro. E aí você, na sua habilidade no Excel, você vai tentar identificar por ano quais são as mínimas e máximas. A minha forma de fazer é, depois que eu monto isso tudo, eu divido em 5 planilhazinhas, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, que é 6 planilhazinhas, né? E eu mesmo calculo para cada uma delas um intervalo de PL. Então é isso, pessoal. Isso aí é importante fazer. Essa empresa é muito fácil de fazer. Tá? Você vai encontrar empresas extremamente difíceis. Eu recomendo realmente a leitura do nosso livro, O Método Sempre, Investimentos para Não Especuladores, que ele tira algumas dúvidas suas, mas na prática, a sua intimidade, se você montar várias vezes uma questão como essa, uma planilha como essa, você vai pegar uma intimidade com a companhia importante. Você vai ter lido provavelmente. Aqui eu passei muito rápido, mas o ideal é você ler todos os relatórios que a companhia divulgou de resultado de todos os trimestres, para que você pelo menos saiba, olha, da onde veio o lucro daquela companhia, né? E a minha sugestão é que sempre você comece do fim para o começo. Você tem que ler o primeiro, o mais recente dos relatórios, tá? O mais recente. Você vai construindo o seu conhecimento ao contrário. Você vai construir seu conhecimento do mais recente. Por quê? Porque quando você for tomar a sua decisão de comprar ou não comprar, né, com base nesse envelope de PL que você construiu, a sua primeira ferramenta fundamentalista, você precisa fazer projeções da sua crença para o futuro. Então não adianta você também estar super brilhante no que aconteceu no passado. Tá? Então, por isso que a minha sugestão é que nós sempre comecemos a entender a companhia do mais recente release de resultados. Né? E depois que você tiver, essas são outras dicas, eu não vou me estender muito, depois que você tiver um pouquinho mais experiente, aí você realmente acompanha tudo, né? Acompanha comunicados ao mercado, acompanha fatos relevantes, você entra no site lá, não sei se o Banestos tem, eu realmente não acompanho. Se ele tem um sisteminha para te informar de todas as coisas que acontecem, depois que ele informa a CVM. E isso tudo é que vai fazer de você o que aquele nosso amigo do Sul conseguiu ser. Uma pessoa que tem uma intimidade com um banco, né, o Bradesco, baseado num conhecimento que ele mesmo desenvolveu de uma ferramenta que indica para ele se o mercado está achando caro ou barato, só que o principal conhecimento dele era o relacionamento que ele tinha com o banco, relacionamento que ele tinha com a área de RI do banco, o relacionamento que ele tinha com os números do banco, né, o fato dele acompanhar e respirar aquilo ao longo do tempo. Não é, presta atenção, não é compras e vendas diárias, isso é acompanhar resultados. Esse é o caminho do investidor consciente, pessoal.